Bem, esse é o terceiro colóquio do ano 2021, né? Nós estamos aqui com nosso querido Gustavo Cãibra de Almeida. E ele vai apresentar o colóquio com o título Do Caos à Lama. Certo? É um colóquio, basicamente, como o nome sugere, voltado para a teoria do caos. E, bem, antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouco, algumas palavras sobre o Gustavo. Gustavo veio aqui da casa também, né? Como todos os participantes até agora do Colóquio Júnior, desse ano. Ele se graduou aqui, atualmente está na pós, aqui na Física também. E, bem, ele mora lá em Caruaru porque podia estar aqui para apresentar esse colóquio, né? Gustavo, Recife. Mas é a vida. E é isso. Vamos dar início, então. Pode começar, Gustavo. Muito obrigado, galera. Muito obrigado aí, Alec. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Estou tentando aqui autorizar meu computador. Meu computador não me autoriza a autorizar. Agora. Pronto. Estão vendo aí direitinho? Nitidamente, tá claro. Pronto. Bem, gente, estou aqui para fazer essa apresentação, né? Primeiramente, obrigado a Alex e ao DA, né, da Física, por essa oportunidade. E eu queria dizer, antes de tudo, que meu objetivo é fazer um colóquio acessível a qualquer período da física. Então, eu tentei aqui explicar ao máximo até conceitos que você vê durante o curso mesmo, mas que talvez ainda não tenha chegado para alguns de vocês. Então, eu acho que é importante para a gente entender um tema, a gente começar com a história desse tema, né? Ajuda a gente a se situar melhor no contexto em que tudo aconteceu. É muito comum se ver isso no estudo de quântica e de... Não, é mais exclusivo para a quântica, mas eu acho que é bem instrutivo. Então, em 1860, a gente tem uma primeira missão, né, vinda de Maxwell, o mesmo cara aí das equações de elétron, famosão. E ele menciona, durante seu estudo de gases, seu livro On the Dynamical Theory of Gases, que uma pequena mudança nas condições iniciais daquele sistema ali, né, no sistema fechado, poderia causar efeitos completamente diferentes, né? E ele fala essa frase nesse livro, ficou até famoso, que de condições iguais você teria efeitos iguais, mas de condições quase iguais você não teria efeitos iguais, né? Você não teria efeitos quase iguais. E isso ele via devido à quantidade de variáveis que você tinha envolvido ali no estudo de um gás, né? Para cada partícula você vai ter ali uma variável no eixo Z, uma variável no eixo X, uma variável no eixo Y. Mais tarde, vem Poincaré e tentando resolver o problema de três corpos, né? A gravitação, o famoso problema para tentar entender melhor o sistema solar. Nessa tentativa de resolver, ele percebe que o sistema não tem uma solução mesmo. Então, era necessário se fazer outras perguntas sobre as condições daquele sistema. Então, ao invés de se perguntar qual a solução analítica que a gente pode obter para isso, ele via que era melhor perguntar qual é essa solução, esse resultado é estável ou instável, né? O sistema solar é um sistema estável ou instável. E nesse processo de responder essa pergunta, ele desenvolveu vários teoremas e técnicas que são muito usados em sistemas dinâmicos até hoje, como os mapas de Poincaré, o plot Cobweb,
entre outros, diversas outras técnicas. Mas o assunto em si ficou um pouco dormente até a chegada de Lorentz, que não é o mesmo de elétron, e também não é o mesmo em relatividade restrita. É um terceiro Lorentz aí que existe na física, que na verdade ele era, né, meteorologista, e ele estava tentando entender o comportamento da atmosfera através das equações de Rayleigh-Bernard, que são equações aí que modelam o comportamento de um fluido entre duas placas de temperaturas diferentes. E nesse estudo, aí eu... cadê? Estou apontando na tela, mas vocês não estão vendo. Aqui. Isso aqui a gente tem uma descrição, né, do que é do que se trata essa convecção de Rayleigh-Bernard. Você tem a gravidade puxando para baixo, você tem uma placa com uma temperatura aqui, outra temperatura aqui, e como vai se dar o comportamento do fluido entre elas. Ele tentou, então, simplificar essas equações para utilizar os computadores, né, que nessa época aí, em 1960, era a grande novidade, e tentar utilizar os computadores para obter dados que pudessem fazer previsões ali quanto ao comportamento, né, da atmosfera, da meteorologia. Mas nesse processo, para encontrar esse resultado, ele teve um problema. Depois de colocar todos os dados no computador e rodar por um tempo, ele teve um problema, então ele precisou repetir o experimento, a simulação. E nessa repetição, ele, ao invés de botar as mesmas condições iniciais, ele resolveu pegar um ponto que ele já tinha calculado ali e recomeçar a partir dali para agilizar a conta. Mas aí o que ele percebeu é que o sistema rapidamente começava a divergir do que ele havia obtido antes. Não tinha nada de parecido com os resultados anteriores. E depois de muito analisar isso, ele percebeu que se devia ao fato de que o computador fazia cálculos com mais algoritmos do que ele apresentava para ele no final. Então, uma diferença ali, acho que era na sexta casa decimal, alguma coisa assim, na apresentação do que o computador apresentava e o que ele realmente usava para calcular, gerou uma diferença extraordinária. Esse resultado, né, é o que deu início à chamada efeito borboleta, né, que ficou muito famoso aí por um tempo, devido ao formato do resultado que ele encontrou, que, se você imaginar um pouco, parece as asas de uma borboleta, mas também a frase que ele teria dito de que seria possível que um simples bater de asa de uma borboleta no Brasil pudesse ocasionar um tornado no Texas, porque essa bater de asa, ele mudaria as condições iniciais, né, de um sistema, e essa mudança poderia se propagar de uma forma inesperada e causar esse tipo de efeito. Aqui ao lado a gente tem as equações que ele obteve, né, para fazer essas contas, essa simulação, bem diferente de onde ele partiu, né, que essas aqui são as equações para o Rayleigh-Bernard, que vem do Navier-Stokes, com certas condições. E então ressurgiu o interesse da física em estudar esse tipo de sistema, porque começou a se perceber que não só um sistema com várias
várias variáveis, como Maxwell havia observado, poderia apresentar esse tipo de comportamento, mas um sistema relativamente simples, como esse aqui, né, que você tem apenas 3 variáveis, se conectando de uma forma não linear, poderia também ter uma sensibilidade extraordinária às condições iniciais do seu sistema. Aí, mais tarde, uns 13 anos depois, vem May com um artigo sobre um mapa logístico, e Feigenbaum, logo em seguida, com o estudo em cima do que o May havia estudado, mostrou que sistemas caóticos, eles apresentam certas características que são universais, né? Elas aparecem em todo e qualquer sistema desse tipo. E com isso ele juntou aí essa nova teoria que estava se formando a outras áreas da física conhecida como a transição de fase, né? Então, o caos podia ser visto como a mudança, né, de um sistema não caótico para um sistema caótico, podia ser visto da mesma forma que a mudança de um sólido para um líquido, de um líquido para gasoso, né? Várias propriedades que conectariam em vários tipos diferentes de comportamento. E isso também é interessante porque nos possibilita, né, estudar em um sistema específico as suas propriedades, mas ver que essas propriedades têm reflexo em vários outros sistemas completamente diferentes de outras áreas. E como eu estava dizendo, o estudo do Feigenbaum, ele se deu muito em cima do mapa logístico, que é um dos modelos mais básicos que você pode ter, que você vai ver um comportamento caótico. Ele vem do modelo de crescimento populacional sugerido inicialmente, acho que por Verhulst, alguma coisa assim, lá em 1830, eu acho. E aí, basicamente, a população no próximo passo é igual à população do passo anterior, vezes um certo fator, menos um fator proporcional também à população. De modo que você tem um limitador ali, né? Para a população, ela não pode crescer infinitamente, você tem ali uns recursos, né, coisas que limitam no ambiente. Então, você pode montar um mapa que é simplesmente, né, a relação entre no sistema discreto desse, a relação entre o próximo passo e o passo atual. Você, montando esse mapa, você obtém aqui, né, uma concavidade invertida, né, uma equação de segundo grau simples, e você pode tentar procurar os pontos de estabilidade desse sistema. E aí eu trouxe aqui cortesia do professor Chris Danforth, que me forneceu essa ferramenta. A gente pode observar como o comportamento nesse mapa vai variar conforme nós variamos esse fator R aqui. Se a gente começa com R0, né, não tem gráfico, mas conforme a gente vai aumentando, a gente vê que inicialmente... sim, esqueci de explicar. Mas essas linhas aqui, elas simplesmente facilitam o nosso processo de iteração, né, do gráfico. A gente começa nesse ponto 0.4 aqui,
Nosso próximo passo vai nos levar aqui para o 0.1 ou 0.2. E aí, se a gente estiver no 0.2, nosso próximo passo nos leva para esse ponto aqui. E assim por diante, seguindo a partir daqui, a gente vê que nossa rota nos leva ao zero. E, portanto, chamamos o zero aí de um atrator, né, nesse caso. Porque ele atrai os pontos, as trajetórias. E aí, nesse caso, ele é até um atrator global, porque ele atrai, independente de onde nós botamos esse ponto inicial. Né? Qualquer ponto que eu escolher aqui, inicial, ele vai nos dar que ele vai seguir em direção ao zero. Mas se a gente continuar a aumentar, a gente vai chegar aqui num ponto em que o zero deixa de ser, né, um atrator, e o atrator fica localizado aqui, na segunda raiz do coisa. O zero passa a ser um repelente, né? Ele repele as trajetórias que a gente tem. Se eu começo desse lado aqui, inclusive muito próximo ao zero, a gente pode ver que ele vai subindo, subindo, subindo até esse ponto aqui. Esse ponto agora é o nosso atrator e o zero deixou de ser. Se a gente começa do outro lado aqui, a gente também pode ver que ele vem em direção ao zero, ou a esse segundo ponto, e fica lá. Ele só vai ficar no zero se a gente começar precisamente no zero. Eu posso botar. Ele começa precisamente no zero. Se a gente continuar aumentando, a gente vai chegar num ponto aqui em que, ao invés de apenas um ponto como atrator, a gente vai ver que acontece algo interessante, que esse sistema ele se bifurca. Gustavo, eu posso interromper rapidão? Interromper. Tu prefere perguntas durante ou só no final? Bem, pode perguntar durante, não tem problema nenhum. Porque Nilson mandou uma pergunta aí no chat, aí acho que fica ruim para tu ver, né? Mas tipo, se vocês quiserem fazer pergunta, pessoal, pode abrir o microfone para perguntar aí. Fica à vontade aí, não tem problema nenhum com isso. Quer abrir o microfone, Nilson? Eu não consegui entender em que parte deixa de ser um atrator e passa a ser um repelente. Eu me perdi. Ele deixa de ser atrator e passa a ser repelente, se não me engano, é aqui no 1. Quando ele passa do 1 para cima. Porque é o ponto em que... tô até olhando errado. É esse aqui. Se a gente aumentar aqui, a gente pode ver, é o ponto em que a parábola, né, que a gente tem, ela passa para o outro lado ali da reta de 90 graus. Que nos ajuda aqui a ver qual é o próximo passo. Então, quando ele passa para o outro lado, os pontos, ao invés de ir em direção ao zero, eles vão em direção a esse ponto que ele está tocando a reta. Deu para entender? Tá tocando a reta em só um ponto? A tangente? Sim. Aqui tem um limite de interações que essa ferramenta faz, mas ela continua aqui até o ponto que toca a reta, porque esse ponto é estável. Então, o sistema tende a ir nessa direção. Buscar essa estabilidade. É como em mecânica clássica, né? Você vê que se você bota um peso numa concavidade, ela vai tender a parte de baixo, né? Que é onde é um ponto estável do sistema. Então aqui é similar a isso. Então, conforme a gente vai aumentando, a gente vê que eventualmente isso deixa de ser um ponto por volta de 3.
Ó, ele aqui ainda está tendendo em direção a esse segundo ponto aqui, né, em que a parábola toca na reta. Mas a gente vai percebendo, ó, que ele vai tendo mais dificuldade de chegar lá até um ponto em que ele não chega mais. Ele fica estável em um ciclo, né, entre dois pontos. Não existe, aqui não é mais um ponto estável. Aqui passou a ser um ponto instável e agora você tem 2 pontos estáveis criados ao redor dele. Porque você tem uma instabilidade desse lado e você tem uma instabilidade desse lado, né? Então as coisas estão repelindo daqui para fora e estão repelindo daqui para fora. Então, entre as duas, você vai ter um ponto em que elas vão estar sendo atraídas. Tanto que, se a gente põe aqui, ó, que as interações aí, agora dá para ver melhor. As interações estão saindo daqui em direção a esses pontos, esses 2 novos pontos. E aí a gente percebe, na verdade, que se a gente continua a aumentar o A aqui, no caso, eu chamo de R. Fiz mal. Se a gente continuar a aumentar esse ponto aqui, ele eventualmente vai fazer isso de novo. Ele vai, mais uma vez, ao invés de 2 pontos em que o sistema vai ficar trocando daqui para cá infinitamente, né, quando ele estiver em cima de um desses, ele vai ficar trocando entre 4 pontos. Aí pode ver por aqui, mais ou menos. E se a gente continua, ele vai, mais uma vez, para 8 pontos. E assim por diante, sempre dobrando, que é chamada cascata de bifurcações desse sistema. A gente pode até entender melhor por que elas estão acontecendo se a gente olhar aqui, por exemplo, em segunda ordem, né? Eu estou simplesmente pegando essa equação e aplicando nela mesma, né? Trocando esse xn aqui por n mais 1 aqui desse lado. E aí eu fico com essa equação. E aí, conforme eu vou aumentando, eu vejo que esse ponto aqui começa a criar essa nova estabilidade entre esses 2 pontos. No momento em que ele encosta aqui na nossa reta. Então, a gente tem... E conforme a gente vai aumentando, né, isso aqui é a ordem disso, a gente vai aplicando nele mesmo, a gente vai vendo que o formato da equação vai ficando assim, e que esses pontos novos de bifurcação acontecem conforme a gente vê esse gráfico aqui encostando nessa reta, 90 graus. E aí, isso aqui é importante porque nos permite plotar, né, esse gráfico dessas relações entre o R, em que o sistema bifurcou, e a posição desses novos pontos de equilíbrio. E a gente fazendo isso, a gente obtém essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa imagem aqui. Nela, o interessante que Feigenbaum achou foi que a relação entre o R anterior, né, e o próximo com o de agora e o que vai vir depois, ela é uma constante, né? Ele se mantém. Então, a distância entre isso aqui, sobre esse aqui, não, ao contrário, a distância disso aqui sobre esse aqui vai ser sempre uma constante, conforme ele vai progredindo nessa escala.
E isso aqui é um número que pode ser encontrado em diversos experimentos de várias áreas diferentes, né, da física, que pode ser medido experimentalmente. Isso também é interessante, que essa imagem aqui que a gente vê, mais tarde entraria ali com os estudos de Mandelbrot como um fractal, né? Porque um fractal ele pode ser definido como uma imagem que tem uma dimensão não inteira e que e tem uma certa recorrência, né, nela. Se você se aproximar dela, você vai ver a mesma imagem repetida diversas vezes. E você pode ver que até há certos espaços aqui, né, em que ela é como se ela recomeçasse, né, que são chamadas aí janelas de ordem, né. E essa noção de fractal, ela está intrinsecamente ligada a caos e essas coisas, tanto que como eu estava falando aqui no mapa logístico, isso aqui é um atrator, né? E isso aqui isso aqui é um atrator, e aí depois a gente tem esses dois atratores, mas você pode ver que esse atrator ele tem a dimensão de um ponto, né? As trajetórias estão indo em direção a um ponto. Você também pode encontrar em diversos sistemas atratores que têm uma dimensão, sei, de uma reta, né? E outras dimensões assim. Mas o que acontece em sistemas caóticos é que esse atrator ele tem uma dimensão fractal, ele tem uma dimensão não inteira, que é o que acontece aqui no caso do mapa de Lorentz. Ele vai sempre estar nessa região aqui, mas ele não está indo em direção a um ponto específico, né? Ele não está sendo atraído para um ponto específico, nem para uma reta ou uma área inteira, não. Ele fica confinado a uma região, sendo atraído por essa região, mas de uma forma diferente de um atrator comum. Aí, mais tarde, junto com um estudante dele na época, Lee, alguma coisa Lee, eu não lembro direito agora, mas York é creditado, às vezes, como tendo, né, dado o nome de causa a essa área, né? Que nesse artigo dele aqui, de que período 3 implica caos, ele mostrou que um sistema que tem esse tipo de... parecido com o mapa logístico, que apresenta esse tipo de bifurcação, essa cascada de bifurcações, se o sistema tiver período 3, ele é caótico. E isso aí é bem matemático, a forma como ele provou, que ele acabou utilizando o ordenamento de Tarkovsky, e mostrando que se nesse ordenamento aqui, que é simplesmente uma forma de ordenar, né, os números inteiros maiores do que 0, se você tem um período como 2, por exemplo, o sistema também vai ter todos os períodos à direita dele. Então, se você tem o período 2, você vai ter o período 1, se você tem o período 4, você vai ter o 2 e o 1 também presente naquele sistema, e você vai ter se você tiver o período 3, você tem todos os outros sistemas. E aí, não só isso, mas ele mostrou que todos esses quando você chega a ter o 3, todos os atratores e períodos eles se tornam estáveis. Então a órbita, voltando aqui ao coisa, quando a gente chega aqui por volta do 4, né, na verdade exatamente no 4, você tem que não existe mais uma lógica de para onde ele está indo, o sistema para onde ele está sendo atraído. Ele
a menos que você ponha exatamente em cima aqui de um desses, né, atratores, o sistema vai andar de forma caótica pelo ambiente. E então se diz que é caótica exatamente porque você tem ali uma quantidade, né, infinita de pontos pontos não atratores, né, mas de instabilidade ali. Só que nenhum deles é ponto de equilíbrio. Eu estou falando ponto de estabilidade, mas é ponto de equilíbrio, no caso. Você tem uma infinidade de pontos de equilíbrio, mas todos eles são instáveis. Então, como você tem mais números né, racionais ali e irracionais do que os números naturais aqui, você acaba tendo um sistema majoritariamente caótico, que não vai ter um comportamento seguindo ali um certo padrão, uma certa periodicidade. E aí eu quis trazer aqui um outro exemplo também da econofísica, né, que, assim, porque isso de sistemas caóticos é uma característica que se apresenta vinda da dinâmica. E dinâmica não é nada mais, nada menos do que o estudo de coisas que mudam. Que até nem precisa ser no tempo, né? Você pode ter sistemas dinâmicos que evoluem conforme outras coisas e ainda assim apresentar essas características. E esse tipo de sistema aparece por toda a natureza. Como, por exemplo, aqui na economia, mas também tem o exemplo anterior que eu utilizei foi o de, né, o crescimento populacional, a equação de o mapa logístico, né, é referente a isso, mas você pode encontrar na química também, em outras áreas da biologia, sistemas que apresentam uma dinâmica caótica. Por exemplo, aqui, se a gente pega esse modelo de ajuste atrasado de preço, em que é a quantidade de oferta, a quantidade de demanda, P é o preço esperado né, pelo agente do mercado, e PA é o preço atual das coisas. A gente pode fazer a seguinte modelagem. Essas duas equações aqui são modelagem, porque a quantidade em oferta, a gente presume que ela seja... quando o preço é baixo, a oferta aumenta lentamente, porque você tem um custo fixo para fabricar. E quando o preço é alto, a oferta também vai aumentar lentamente, porque você tem um limite ali de recursos que você pode utilizar. Então é comum se modelar esse comportamento com um arco tangente aqui em relação ao preço esperado do objeto. Já a quantidade de demanda pode ser vista como só uma relação linear aqui com o preço atual do produto. E aí esse último aqui, a gente assume, né, que é instantâneo a relação entre a quantidade de oferta e a demanda. Nesse caso aqui a gente não tem um atraso. E aí basta a gente pegar isso aqui e aplicar a equação da economia, né, que é a equação de expectativa adaptativa, que é comum ser usada para previsão de impostos e essas coisas por empresas. E aí, ao aplicar ela, a gente obtém essa equação, e se a gente fixa, né, certos valores para B e para lambda, e varia nosso parâmetro A aqui, a gente obtém novamente um sistema com uma série de bifurcações. Ele não se comporta exatamente como o mapa logístico, mas você pode notar a similaridade aqui em vários pontos, né, como aqui a abertura de certos espaços em que ele volta a se ordenar e
depois volta a se manter caótico. Então, fora isso, né, a gente também não precisa olhar apenas para esses tipos de sistemas, né, fora da nossa realidade, grandes ou assim, a gente pode pensar simplesmente dentro de casa e fazer um experimento simples e observar um sistema que é caótico em si. Foi o que o Sean fez em 1984, que ele simplesmente você pode ir na torneira do banheiro da sua casa ou da pia de prato e você abrir lentamente o registro, você vai ver que ele começa a pingar uma gota de cada vez. E aí, conforme você vai abrindo aos pouquinhos e pouquinhos, ele vai aumentando um pouco, né, a frequência até um certo ponto em que ele começa a pingar 2 gotas de cada vez. E aí, se você abre mais um pouquinho, ele começa a pingar 4 gotas cada vez. E conforme você vai aumentando, você vai vendo que ele vai continuando até o ponto que ele, de fato, vai apresentar ali um comportamento sem padrão, né? Sem um período ali correspondente, que é o comportamento caótico. Foi o que o Sean mostrou no artigo dele. E dá para fazer isso em casa. Só é muito difícil porque, como eu estava mostrando aqui, voltando à coisa, como a distância, né? Como a relação entre uma bifurcação e outra é constante, o que acontece é que a distância que a gente tem que variar o R aqui, ela vai se tornando menor e menor para a gente ver a próxima bifurcação, até um ponto em que é quase impossível a gente manualmente, né, conseguir botar no ponto preciso em que o sistema se torna caótico. E também é interessante notar que os sistemas, eles apresentam, né, janelas ali de caos. Eles não necessariamente são sempre caóticos em toda situação. Ele apresenta certas condições, certos parâmetros que você pode ajustar de maneira a pôr ele em uma condição de caos. E aí a gente pode tentar afirmar, né, quais são as características que a gente tem em um sistema, em um movimento caótico. E a gente sabe que o movimento é errático, ele não tem um padrão ali, ele vai... a gente não tem um período preciso para um movimento, ele tem sensibilidade às condições iniciais, como a gente viu no caso de Lorentz ali. Ele apresenta propriedades universais, que vão ser comuns a vários sistemas daquela mesma família ali de sistemas caóticos. E aí esse último aqui, eu não mencionei, mas ele você pode identificar ele com expoentes de Lyapunov positivos, mas contido em uma região. Que o expoente de Lyapunov não é nada mais, nada menos do que uma forma que se tem de calcular, né, a forma como 2 trajetórias infinitesimalmente próximas se distanciam ao longo de seu caminho. Então, se elas se distanciam exponencialmente, mas o movimento está contido dentro de uma única região, que é como o caso do atrator de Lorentz, então esse sistema ele é caótico, porque, né, é uma parte importante do que é caos, é que ele não vai para o infinito, né? Não é simplesmente sistemas que crescem infinitamente, se separam infinitamente e exponencialmente. Ele está contido ali numa região. E aí o que ele não é que ele não é aleatório e ele não é quase periódico, porque o movimento quase periódico, quando a gente vê ele muitas vezes pode parecer como um movimento caótico. E aí eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. E a gente agora na parte 2, que
eu vou falar um pouco sobre exatamente com o que eu trabalho no momento, que é parecido com isso aqui, só que você tem que imaginar que tem uma outra criança aqui segurada também e tá balançando. Porque é o infame carrinho com pêndulos lá do laboratório. Precisa ser especificamente uma criança ou pode ser um adulto? Nesse caso aqui teria que ser uma criança, porque os pesos são iguais. A menos que você seja muito pequeno que né, tem um peso parecido com essa criança aqui. No caso, né, tem um motivo nobre para esse carrinho, porque ele é baseado num experimento de 1662 de Huygens, em que ele estava tentando resolver o problema da medição de longitudes, né? É a longitude que é difícil de medir, eu não lembro agora. Eu acho que é a longitude. Mas ele estava tentando utilizar um sistema de dois relógios de pêndulo em um navio para ajudar a medir. Só que ele percebeu que esses pêndulos se sincronizavam. Toda vez que ele fazia isso, esses pêndulos se sincronizavam. Ele levou esse problema para o Instituto, né, de Física Real. Foi discutido lá e foi entendido que houve movimentos do barco, né, imperceptíveis ali, e o fato dos pêndulos estarem conectados por um aparato é o que acabava sincronizando eles. E aí, baseado nisso, a gente montou esse carrinho porque, assim, retirando a parte de relógios, que são pêndulos, né, forçados, e transformando em pêndulos simples para facilitar a análise do problema, a gente queria... meu professor e o aluno dele, pessoalmente, né, anterior, Josué, quer entender o comportamento desse sistema primeiramente em pequenas oscilações. Então, se montou esse carrinho aqui, que é parecido com esse do diagrama. Infelizmente, eu não tenho imagens, eu gostaria de ter pego um vídeo do carrinho se movendo para mostrar a vocês, mas infelizmente não foi possível. E aí, para analisar, né, esse movimento, a gente usa a formulação lagrangiana, e aí eu estou mencionando isso aqui porque, né, como eu disse, eu pensei nesse colóquio como algo para poder ser entendido por qualquer período, então eu achei necessário mencionar que a formulação lagrangiana não é nada mais do que uma outra forma de ver a mecânica de Newton, em que você tem aqui uma quantidade, né, a ação dada por essa integral, e você assume que o resultado que você quer é o que minimiza essa quantidade. Fazendo as contas para isso, você chega nessa equação aqui, que é chamada equação de Euler-Lagrange, que é a equação que dá o movimento para esse tipo de problema, e em que L é a energia cinética menos a energia potencial. Isso aqui é também definido por causa para que todas as contas batam com o que a gente já sabe, que a gente já tinha ali de resultado vindo da formulação de Newton, né? E aí, Gustavo, e essa tal dessa lagrangiana aí, ela é uma teoria fundamentada diferente da mecânica newtoniana e equivalente, ou ela é uma teoria tipo igual e obviamente equivalente? É um braço ou é uma coisa diferente? Não, é uma coisa diferente, ela é separada ali, ela parte de outras premissas, né? Ela é independente, mas equivalente, né? Exato, Entendi, obrigado. Escreve o mesmo sistemas, mas a partir de certos pontos diferentes. Valeu. Aí vem
com isso, a gente pode escrever as equações aqui, começa simples, né? É só a energia do carrinho, a energia cinética do carrinho, do pêndulo, do outro pêndulo, do pêndulo, do outro pêndulo aqui, e a energia potencial dos dois pêndulos, porque o carrinho, a gente mantém ele, né, no chão, a gente não quer que ele pule, a gente não quer que ele tenha um movimento aí na vertical. E a gente faz algumas contas aqui, uma troca de variáveis para facilitar a conta e para deixar adimensional nos cálculos computacionais que a gente vai fazer, e obtém essa última lagrangiana aqui, que é o que realmente é usado para trabalhar. Aplicando essa lagrangiana naquela equação, né, na equação de Euler-Lagrange, a gente obtém essas 3 equações aqui de movimento. E você pode notar que elas são extremamente não lineares, né, que essa aqui, ela depende do seno dele mesmo, mas também depende da segunda derivada dessa aqui, ou seja, dessa outra equação, e o cosseno da própria variável, menos a derivada dela. Então, é todo um sistema extremamente não linear e que, na verdade, até computacionalmente falando, é difícil de se lidar às vezes, porque um sistema assim, ele costuma não conservar energia quando você faz pelos os métodos de resolução computacional. Então, você não tiver cuidado, a sua energia vai para o infinito e o sistema não faz o menor sentido. Mas o importante é que a gente pode pegar esse sistema de equações e, primeiramente, analisar eles no que a gente tem de mais próximo da gente, que é de pequenas oscilações, né? A gente pode ver ali como ele vai se comportar se a gente deixar os pêndulos se movendo apenas um pouquinho. Se a gente faz isso, a gente vê que existem três movimentos básicos para esse sistema, que é ele se mover em antifase, que é um pêndulo para o lado, outro para o outro, e o carrinho parado, né? Porque você tem a conservação de momento aí. Você tem também o em fase, em que os dois pêndulos vão se mover para o mesmo lado, e aí, para compensar, o carrinho se move para o outro, né? Com essa relação aqui, esse beta aqui depende das massas do carrinho e dos pêndulos. E o último aqui, que a gente normalmente até desconsidera, que é o translacional, né? Que ninguém está mexendo. Está todo mundo parado. E cada uma dessas formas fundamentais de movimento, elas vão ter uma energia não associada, né? Mas elas vão, se a gente partir do mesmo ponto de energia, né, delas, elas vão perder de forma diferente. A gente pode ver que o movimento em fase, ele perde energia mais rapidamente. Isso porque a gente tem que o coeficiente de atrito entre o carrinho e o chão é maior do que o atrito do pêndulo com a coisinha que segura ele, né? E isso a gente realmente corresponde ao que a gente observa no sistema, que se você soltar ele de qualquer ponto, ele vai o carrinho vai, os pêndulos vão se mexendo até um ponto em que eles conseguem ficar nesse modo em que eles estão em antifase, né? Tá se movendo um para cada lado, independente de onde a gente comece. Então a gente diz que há um efeito de sincronismo ali, né? Ele saindo de um modo não sincronizado, os efeitos associados ao período, o modo de fase vai se desgastando mais rapidamente,
e sobra apenas o de antifase, que é o que a gente vê no final. E esse tipo de sincronização também a gente vê muito na natureza. Um exemplo muito, muito famoso disso é o do Strugatz, que ele fala sobre vagalumes à noite que ficam observando uns aos outros e eles vão aos poucos se sincronizando, né, todos começam a piscar ao mesmo tempo, os vagalumes. E é um caso super interessante que tem aí o exemplo no livro do Strugatz. Mas a gente não pode ficar só ligado ao caso linear, né, porque é o mais simples. A gente observando agora o caso não linear, em que a energia é autossuficiente, que as coisas que a gente assume para fazer essas pequenas oscilações aqui não são mais válidas, a gente precisa analisar computacionalmente, porque é muito melhor observar os resultados práticos do sistema. E aí, vendo isso, a gente nota que, normalmente, como a gente esperava, né, o movimento em fase ele decai muito mais rápido do que em antifase, mas aí o Josué e o professor notaram um efeito muito interessante, que se você começa quase em antifase, mas um pouquinho fora ali do sistema, né, das condições que botariam ele em fase, né, então eles começarem a mesma distância ali, com a mesma velocidade, em direções contrárias, o sistema inicialmente segue o mesmo comportamento, mas aí ele muda. Ele começa a decair rapidamente, ainda mais lento do que o puramente em fase, mas bem diferente do puramente em antifase. E aí isso chamou a atenção, né? E nos dá motivo de olhar para o movimento, o que é que está acontecendo ali no movimento das peças, né? Em especial do carrinho. E aí a gente vê que o movimento do carrinho fica dessa forma. Ele começa parado, né? Porque está em antifase, tem a conservação ali. Mas do nada ele ganha uma velocidade que vai aumentando, né? A amplitude do movimento dele vai aumentando, até que ele tem outra transição aqui, entre esse ponto aqui. Ele entra num transiente aqui, que a gente vê como caótico, né? Se você observa o movimento, você vê que o carrinho não faz sentido para que lado ele vai, você não consegue prever qual vai ser o próximo movimento dele. E depois ele, quando começa a perder mais energia, ele volta a se estabilizar e vai decaindo o movimento em direção de volta ali ao zero. E aí a gente se pergunta o que é que está acontecendo nesse espaço aqui, entre 3 e 4. Esse movimento é realmente caótico? E aí, para isso, a ideia da gente é utilizar a formulação hamiltoniana, que aí, mais uma vez, é outra formulação da mecânica, tudo faz as mesmas, responde os mesmos problemas, mas de forma diferente, né? Só que essa formulação ela é mais interessante para a gente, porque para você obter ela, né, você tem que fazer essa equação aqui, que nada mais é que uma troca de variáveis, né, uma transformação de Legendre, em que você troca a variável velocidade, que é esse Q ponto, pela variável de momento, que é esse P, e aí, para galera que ainda não chegou em mecânica, é bom salientar que a pessoa pode pensar que P é igual a MV, então qual a vantagem, né, de trocar? Mas P não necessariamente é igual a MV, isso é um caso ali especial que normalmente você vê na mecânica newtoniana, mas esse P aqui ele é mais generalizado, ele é a derivada do lagrangiano em relação a essa primeira variável.
E quando você faz essa transformação aqui, e você obtém o Hamiltoniano, as equações de movimento para o sistema, elas se tornam essas duas aqui. E essas duas equações, elas dão origem ao que é chamado de estrutura simplética do formalismo hamiltoniano. E aí é exatamente por causa desse tipo de formalismo matemático que se ganha quando você passa, né, da formulação lagrangiana para hamiltoniana, que a gente tem interesse nessa formulação. Porque ela nos dá três casos e três propriedades especiais, né? Uma delas é as transformações canônicas, que são transformações que você pode fazer no sistema, né? Transformações de variável que você pode fazer no sistema, sem que ele perca essa propriedade de ter essa estrutura simplética. Você tem o teorema de Liouville-Arnold, que nos dá algumas condições que a gente pode dizer que o sistema é integrável, e aí é importante o sistema ser integrável porque no caso hamiltoniano, quando um sistema não é integrável, é que ele pode ser caótico, é que ele é caótico. Porque quando o caso hamiltoniano, ele sempre vai manter a estrutura simplética, que se dá por isso aqui, e quando você faz um gráfico, não deve ter postos, mas quando você faz o gráfico entre a posição e o momento, as áreas, né, que você tem nesse gráfico, os volumes, né, que você tem nesse gráfico, eles são mantidos, né? Então, entre duas trajetórias, se uma se aproxima de uma direção, a outra vai se comportar de modo a manter esse volume que elas estão carregando ali constante. Então você não tem... quando você vai ver os expoentes de Liouville, você sempre vai ver que um é o inverso do outro, para sempre manter essa estrutura. E aí... Gustavo? Oi. Queria fazer uma pergunta. Faça. O que é que você quer dizer com o sistema integrável? Eu sempre esqueço qual é a definição. É um sistema que, assim, nesse caso, é um sistema que pode ser transformado pode ter uma transformação canônica para ação ângulo, né, para coordenadas de ação ângulo, e que aí a gente pode obter uma solução analítica aí para o sistema. Peraí. Então a definição de sistema integrável é que dá para você fazer uma transformação para variável ação ângulo? Você pode... Porque você tem... se tu quiser, até o livro do Saletan fala mais sobre isso, mas ele mostra lá que você tem teoremas que garantem que todo sistema que é transformado para ação ângulo é considerado integrável sobre essa, né, essa definição aí dele. Transformação? E aí... E aí... Entendi. Eu acho que entendi. Aí, necessariamente, você tem uma solução analítica para posição e velocidade, ou solução analítica para energia? Eu não entendi. Não, no caso, você tem uma solução para as coordenadas de ação em ângulo e ação, literalmente. Mas, assim, elas podem aparecer como funções elípticas, né? Como é o caso que acontece ali em um pêndulo simples, né? Você tem um pêndulo simples
se movendo, se você for resolver através de, né, o caso não linear, através de ação ângulo, você tem funções elípticas ali que aparecem no sistema. Entendi. Massa, valeu. E aí, o que eu estava dizendo é que o interessante desse teorema de Liouville-Arnold é que para essa... ele diz que vai ser integrável se um sistema de 2n variáveis tiver n constantes de movimento. E aí, o que a gente precisaria fazer é encontrar mais uma constante de movimento além do momento, né, total e da energia do sistema. E a gente poderia, então, mostrar que esse sistema é integrável. E não só isso, mas o sistema integrável eu dei uma bugada agora. Mas o outro teorema que a gente tem interesse é o de Kolmogorov-Arnold-Moser, né, que é o teorema Kahn. E ele nos fala sobre como perturbações vão afetar esse movimento. Porque não basta que nosso sistema, né, que a gente está falando, porque quando a gente está falando aqui de um Hamiltoniano, a gente está considerando também que a gente está descartando o atrito, né, o que está atuando no sistema, para ele poder ter essas propriedades de preservação de volume. Então, a gente trataria, nesse caso, essa inclusão do atrito como uma perturbação ali no sistema de dois pêndulos e um carrinho se movendo livremente. E, como eu falei, o teorema de Liouville-Arnold nos diz que aí tem aí dois n variáveis e n constante de movimento, e elas estão em involução, que é só dizer que essa aqui essa equação. Então, isso é um parêntese de Poisson? Isso é um parêntese de Poisson, sim. O parêntese de Poisson entre elas, né, é zero. Então, elas são, né, independentes. Então, ela admite transformação para variáveis de ação ângulo, que, por sua vez, quer dizer que o sistema é integrável. Por outro lado, o teorema Kahn, que a gente quer saber, então, como é que se comporta o sistema depois dessa perturbação, porque você poderia fazer um argumento aí, por exemplo, de que todo sistema perturbado mantém todas as suas constantes de movimentos, ou então todo sistema perturbado perde todas as suas constantes de movimentos. E você poderia fazer esse argumento se baseando, por exemplo, no sistema solar mesmo, que Poincaré estudou. Você sabe que você tem uma perturbação ali, além dos três corpos, né? Você tem a gravidade de outros corpos. E aí a gente vê que o sistema se manteve estável por esses milhões de anos. Então, poderia se argumentar que, sim, as constantes de movimento são mantidas e o sistema continua estável, continua integrável. Por outro lado, você pode argumentar que elas desaparecem porque, por exemplo, a mecânica estatística se baseia na ideia de que você tem que todas as posições do espaço de fase têm igual possibilidade de serem ocupadas, né?
E se você você assume isso, você automaticamente não pode considerar mais que você tem todas as constantes de movimento ali, porque elas restringiriam o espaço, as possibilidades ali do seu sistema. Então, você teria argumento dos dois lados. O que acontece é que, como Ogorov, né, conjecturou e Arnold e Moser provaram, é que é algo entre as duas coisas. Quando você tem uma perturbação no sistema, o movimento que é tido como periódico, ele se esvai, enquanto os movimentos que são quase periódicos, eles se mantêm. Isso normalmente se fala em termos de Tório, né? Que eu até botei essa imagem aqui, porque em mecânica clássica, quando a gente fala que um sistema, né, a mecânica clássica, talvez vocês ouçam isso, acontece em cima de um toro. Isso se refere ao fato de que na mecânica clássica, quando você tem um sistema integrável, ele pode ser transformado, né, em variáveis de ação-ângulo, e essas variáveis, elas descrevem esse formato, né? Uma delas faz esse caminho aqui, a outra faz o outro círculo. E quando você tem uma perturbação, as variáveis que fazem periodicamente, né, o formato desse toro, elas é destruído, elas começam a se espalhar para todos os lados possíveis, enquanto as que formam tem um formato quase periódico, elas se mantêm no formato do toro. E aí o que exatamente um movimento quase periódico é nada mais do que uma composição de movimentos periódicos, mas que tem frequências que são racionalmente compatíveis. Ou seja, se você pegar essa equação aqui, em que os ômegas são as frequências e m são inteiros, você não vai encontrar m's de forma que essa equação resulte em zero. E aí o que acontece é que o movimento ele não vai seguir aqui bonitinho e voltar exatamente para onde ele começou, né, fazendo o período. Ele vai voltar um pouco fora e sempre fora do anterior, até que ele complete todo o espaço entre todas as trajetórias. E aí é por isso que até visualmente é difícil de diferenciar, né, um movimento que é quase periódico de um que é caótico mesmo. Que é o quase periódico, ele visualmente é assim, mas ele ainda assim tem frequências, ele tem um comportamento ali que de certa forma, né, distribuído em certos períodos, enquanto o quase periódico ou enquanto caótico não apresenta isso. Então, aqui os resultados, se eu tivesse algum, eu gostaria muito. Infelizmente não tá fácil por enquanto, mas estamos aí na luta. E é isso. É isso aí, né? Muito bom, cara. Gostei. Finalmente você tá com um microfone para Bem, alguém tem alguma pergunta para perguntar ao Gustavo aí? Pode se manifestar à vontade. A apresentação foi muito boa. Gostei muito, Gustavo. Marcos sabe nem mentir. Não, eu não sabia das coisas do que você estava falando. Eu achei massa. E parabéns aí. Em breve terá resultados. Tenho certeza disso. Írio, eu acho que tinha alguma pergunta, mas aí ele caiu. Cara, Írio quitou, velho. Oi, eu voltei, foi mal. Sim, eu tenho uma pergunta. Sim, tu deu lá uma lista de características de movimento caótico, um negócio desse, Sim. Não foi? Certo.
Bota aí de novo. Peraí. Pronto. Aí, me tira uma dúvida. Para o movimento ser caótico, basta ele obedecer esses quatro pontos aí? Ou Então, isso não é o suficiente? Isso é mais que suficiente? Como é que você é prova difícil. ou mostra que A definição de movimento caótico é algo muito. É meio difícil de se fazer, porque, por exemplo, a questão de ser sensível a condições iniciais é algo bem subjetivo, né, no final das contas. Então, é mais por vezes, uma questão de ter várias dessas propriedades e elas em conjunto, né, do que uma definição precisa, assim, que você possa apontar. É a mesma coisa como, por exemplo, fractais, que também não tem uma definição tão bonita, assim, cuidado, porque às vezes você, como eu falei, fractais tem, né, autossimilaridade, né, que você se aproximar a uma certa quantidade, você vai ver a mesma imagem que você via antes. Mas isso não é verdade para todo fractal. Tem coisas que são consideradas fractais, tem propriedades fractais, mas não apresentam essa característica. Então, assim... Gustavo, a autossimilaridade é uma, né? Agora, a questão da dimensão fracionada, ela... Sim. Existem fractais sem dimensão fracionada? Não, aí realmente... Então, eu posso definir o fractal em função da dimensão fracionada dele? Eu acho que você poderia dizer que um fractal é algo que tem a dimensão de caixa não inteira. Mas aí tudo que tem dimensão de caixa não inteira é um fractal? Então, eu estou tentando pensar aqui se eu consigo pensar em algum exemplo e que isso falhe. Tem umas propriedades bem formais, assim, né? Bem matemáticas. Esse negócio da coisa, aí você pode falar da autossimilaridade, aí provavelmente eles vão falar de alguma coisa sobre alguma propriedade topológica, que você tem que fazer um doutorado em matemática na área para conseguir calcular direito. E essas coisas, assim. Tipo, tem uma definição formal, né? Só não é acessível. Eu tenho a impressão para mim que, tipo, boa parte dessa teoria do caos, ela foi formulada por um matemático, né? Então, tipo, não é uma crítica, que fique bem claro. Tipo, ela tem um formalismo, um rigor bem matemático no tocante a essas definições básicas, porque ela foi construída por matemáticos e é assim que os caras trabalham, né? Ela é muito feita por a matemática aplicada, né? Muito matemática aplicado que estuda esse tipo de coisa. Mas aí, no caso, realmente, assim, eu tô falando aqui dos livros que eu li a propósito, vou até deixar os créditos aqui enquanto ainda tá gravando, né? Isso aqui eu devo ter posto. Mas muita coisa que eu tirei do livro do Ott, do Strogat, do Note, e da dissertação de Josué. E, assim, como tô, você vai ver vários livros diferentes sobre sistemas caóticos, você vai ver várias definições diferentes sobre o que é um sistema caótico. Porque é algo que assim, é no feeling, você sente por causa. Beleza. Outra coisa, o Ruben tava lá falando se precisava ser um menino realmente, ele falou que precisava porque a massa tinha que ser igual. Tu falou Sim. Isso porque não foi estudado com massa diferente ou se a massa diferente não é caótico? Ou não, talvez seja, mas é porque seria um caso limite ali do sistema, né? Porque se você pensar, né, no outro extremo, você pode pensar uma das massas muito leves, a outra massa muito pesada, e aí você vai ter simplesmente um pêndulo normal, né? Então, em algum momento, entre essa transição aí, dessa relação, né, de pesos, que você vai ver o coisa como caótico. Mas aí exatamente que ponto começa e em que ponto não, eu não saberia. Então, só um pêndulo com o carrinho não é caótico? Não. Quer dizer, um pêndulo com o carrinho...
Eu acho que vai ter que analisar um pouco mais as propriedades do espaço e fase para afirmar isso assertativamente, né? A intenção da pergunta era mesmo abordar essa questão da sensibilidade do sistema. Tipo, eu imaginei, se forem pessoas com pesos bem distintos, então, como o sistema é extremamente sensível e como o Gustavo falou durante a apresentação, tem regimes específicos, um mesmo sistema, por exemplo, dentro de um regime pode apresentar um comportamento caótico e assim, fora da sutileza desse regime, ele não apresenta mais, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei pensando, pô, sei lá, se eu tiver essas massas, elas são muito sensíveis para apresentar esse comportamento caótico, não, e tal. É, inclusive, uma coisa interessante para medir, né? Tipo, em que momento a relação entre as duas massas determina a caoticidade do sistema e tal. Sim, tem uma das análises que o próprio Josué fez na dissertação dele foi da relação entre a massa do carrinho e a dos pêndulos, mas com pesos diferentes nos pêndulos, eu acho que aí não tem isso não. Eu até acho que é interessante dar uma olhada nisso. Mas se você considerar a massa diferente para variar a massa do carro e a dos pêndulos, mantendo elas iguais, né, eu acho que você ainda vai observar. Oi? Eu acho que o principal problema com massas diferentes para os pêndulos é que eles vão ter frequências diferentes de oscilação e aqueles teus autovetorzinhos lá dos teus módulos normais vai mudar. Você não vai ver. E aí fica mais difícil fazer as contas, no final das contas. Não vai aparecer tipo 1 e 1, 0 para tu poder cancelar e fazer o que tu quiser da tua vida, sabe? Esse é o grande problema que parece. Sim, e tu falou que não tem resultado, mas qual é o resultado que tu tá procurando? O que tu tá tentando obter? O que eu tô querendo mostrar no momento é que o sistema, né, mostrar que ele é caótico, que ele apresenta aquele intervalo ali que eu mostrei no movimento do carrinho, o carrinho está se movendo de forma caótica. Tá bom. Beleza, então, obrigado. Eu até. Olha, Ayrton tá pedindo aí. Diga aí, Ayrton. Eu posso falar? Ou... Se você quiser responder, eu espero. Não, pô, falei. A minha dúvida é mais sobre um exemplozinho que tu usou, que eu fiquei curioso com um detalhe. Okay. Aquela coisa da torneira que colocou a imagem. Tu comentou, né, que a gente vai abrindo, aí vai caindo umas gotas, uma hora vai variando mais, aí cai 2 gotas, 4 gotas. Sim. E quanto menos você abre, mais gotas caem. E aí vai ter uma hora que vai ficar caótico. É isso? Sim. Exato, Que você não tem mais um período ali característico do sistema. Ele não tem mais Certo. O quão diferente é o estado caótico dessa torneira meio aberta com um escoamento de verdade, um filete de água caindo, sabe dizer? Como assim o quão diferente? O que tu quer dizer com quão diferente? Porque isso tudo que eu tô falando é ainda enquanto ele é discreto, né? Antes dele chegar no contínuo de entendi. Todas elas estarem conectadas. As gotas individualmente caindo. Ele dá uma gotinha, aí cai 3, aí 2, e aí uma de novo, e aí 5 e por assim, né? Sem lógica, assim, visual, pelo menos. Né? Valeu, mesmo. Valeu. Assim, o que eu ia falar é que não só é interessante pra gente o que o movimento mas também o porquê ele está acontecendo naquele momento, que porque ele entra nessa nova fase aí, né, esse transiente aí caótico. E aí a gente acha que talvez seja pela relação das frequências do sistema, a frequência dos modos do sistema, né? E fase e antifase. E aí também é outra coisa que a gente tá querendo achar. Eita porra. Mais alguma pergunta? Eu acho que Pedro tinha levantado a mão também, Pedro. Quer fazer uma pergunta aí, Pedro? Não, primeiramente, gostaria de dizer que foi uma apresentação muito boa, né? Muito legal que a gente
essa oportunidade de aprender sobre o caos. E eu só tinha uma dúvida aqui, que meio que eu não lembro mais exatamente o que é que eu ia perguntar, mas era algo mais ou menos assim, do tipo, você está analisando sempre aí meio que o espaço de fase, não é isso? Sim. Isso. E aí vamos dizer que falou lá da... Nem sempre, né? Alguns casos não, né? É quase sempre assim, a parte de Lyapunov, não sei o quê, da estabilidade de órbitas também, que são coisas diferentes, né? A estabilidade, digamos, de órbitas no espaço de fase, e se a gente pensar numa coisa, digamos, planetas girando em torno de uma estrela, são coisas diferentes, né? Você pensar numa trajetória no espaço de fase, pensar na trajetória física, né? Digamos. Sim, a trajetória é coisa diferente, mas a estabilidade do... Então, mas aí é só uma pergunta. Se é possível a gente ter, digamos, trajetórias no espaço de fase que sejam super próximas, digamos, mudando as condições iniciais, mas que, por terem, digamos assim, tempos de evolução, meio que o tempo que demora para percorrer cada interface, completamente diferentes, isso seria um sistema caótico? Pera, como é? Próximos, mas que demoram para percorrer. Tá querendo relacionar a caoticidade ao tempo e não a questão da variável de posição, do espaço e fase. Meio que isso aí, digamos que se tem um sistema, imagina um sistema que a gente tivesse, que você muda um pouquinho a condição dele, então no espaço de fase ele faria órbitas quase similares, só que em tempo, poderia ter tempos completamente diferentes. Isso seria um sistema caótico? Não, se as órbitas são similares, não há... Porque o que você faz é mudar a condição inicial do sistema. Eu não estou entendendo como é que o sistema com... Não, eu acho que eu entendi mal menos essa inicial diferente. Ele está seguindo o mesmo caminho. Ele está começando de uma posição inicial diferente, mas ele segue o mesmo caminho, só que lento. Então, não é caótico. Você não tem separação ali nas trajetórias. Elas se mantêm a mesma. Beleza. Caralho. Vai, Nelson, fala. Fala aí, Nelson. Acho que pode encerrar a gravação. Quando tiver na UFPE. Quando tiver na UFPE. Tá no texto. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma. É o quê? Eu tenho uma pergunta. Diga aí. Tá ouvindo? Sim. Você falou em algum momento que o sistema de pêndulos, as equações diferenciais eram não lineares, mas aparentemente o sistema era linear. Eu não entendi. Foi feita alguma linearização? Não. Exato. Estava falando ali da linearização dessas equações aqui. Aqui, né? Você fazendo a aproximação comum, né? De seno e de cosseno para menos teta quadrado, que é quadrado no caso, sobre 2. Não, antes. E quê? Antes, que você estava falando alguma coisa sobre o regime de pequenas oscilações. Não, então, exato. Dessas equações aqui, e aí fazendo o regime de pequenas oscilações, você chega nesses modos normais aqui do sistema. Ok. Gustavo, eu fiquei com uma dúvida agora. Em vez de fazer a aproximação de primeira ordem, já tentasse ir para a segunda ou terceira? Pô, não tentei ir para a segunda ou terceira, mas eu acho que talvez até pudesse apresentar algum resultado bom, porque é tão não linear que talvez na próxima ordem já apresentasse algum resultado, mas o que a gente tentou fazer foi realmente utilizar as equações completas.
Então, porque você indo para primeira ou segunda ordem, primeira não, para segunda ou terceira ordem, você entra no regime fracamente não linear, que aí você pega o comecinho só dos efeitos não lineares. Eu não sei se daria para ver algo, se seria interessante, ou até mesmo se teria uma solução sem ser numérica, né, analítica. Mas aí eu não sei a peculiaridade. Não sei, realmente é o que pode ser tentado, eu acho. Que talvez tenha algum resultado interessante que possa vir disso. Assim, se for possível, na verdade, né, fazer sem isso, é melhor ainda, porque você vai ter o resultado inteiro. Mas é uma opção, né, de analisar. Valeu. Bem, mais alguma pergunta? Se não Parabéns, tiver, Gustavo. gostaria que mandasse novamente os microfones para uma outra salva de palmas para Gustavo aí. Vamos lá. Valeu. Gostoso. Jogou o filme, viu, Gustavo? Parabéns aí pelo coloca. É nóis. Isabel pode parar de gravar. Valeu, gente.